Nesse vídeo, vamos fazer o cálculo da taxa equivalente. A taxa equivalente é uma taxa de juros calculada a juros compostos, que significa o seguinte: quanto vale uma taxa, por exemplo, ao mês? Uma taxa ao mês, quanto vale ao ano em juros compostos? Então, a gente faz o cálculo da taxa equivalente. Como não é uma taxa proporcional, se fosse uma taxa proporcional, seria juros simples. Nós estamos falando de juros compostos. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular a taxa equivalente. Vamos pegar aqui um exemplo de uma taxa de juros ao mês de 13,5% ao mês. Vou colocar aqui na frente. Então, ela está ao mês. Qual é a taxa ao ano? Então, o que eu quero saber é a taxa ao ano. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos substituir na fórmula. 13,5% ao mês. Vamos colocar aqui 0,0135. É só eu dividir por 100. 13,5 dividido por 100 dá 0,135. Você deve ter observado que tem um Q e um T aqui em cima. Esse Q aqui é o que eu quero, ou seja, é o período que eu quero. Qual é o período que eu quero? O período que eu quero, nesse caso, se eu quero passar o ano, eu quero 12 meses. Então aqui, ó, eu vou colocar no Q eu vou colocar 12, porque eu quero 12 meses. E o T é o que eu tenho? Eu tenho um mês. Então, essa taxa ela está ao mês. Eu tenho um mês e eu quero 12 meses, porque eu quero passar o ano. Então, aqui eu coloco no que eu coloco aquilo que eu quero. Se eu quero um ano, eu quero 12 meses. E aqui no T eu coloco o que eu tenho, ela está numa base mensal, então eu vou colocar 1. Então, agora a gente resolve essa fórmula aqui. Como é que nós resolvemos essa fórmula? Vamos fazer aqui, ó. Colocar igual. Eu vou colocar 1 mais 0,135 elevado a 12. Tudo isso menos 1. Então dá 1,135. 13,5% ao mês, dividido por 100, mais 1. Estou conferindo aqui. Está tudo certo. Eu vou elevar essa taxa ao período 12. Então, elevado a 12 menos 1 dá 3,57. Então, a gente precisa agora passar para percentual, vai dar 357% ao ano, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Isso dá, depois eu vou multiplicar, claro, por 100, dá 357% ao ano. Vou fazer aqui um outro exemplo com uma taxa diferente. Vamos colocar aqui 1,2% ao mês. Eu quero saber a taxa ao ano. Então, vamos lá.
igual a 1 mais 0,012, porque 1,2 dividido por 100 dá 0,012. Eu elevo a 12, porque eu quero passar o ano. Menos 1. Aí eu vou passar para percentual. Isso dá 15,39%. Então, substituindo aqui na fórmula, vou colocar aqui, ó, 0,012 elevado ao quê? Que é 12, eu quero 12 meses e eu tenho um mês. Tá? Então, isso vai dar, passando para percentual, 15,39% ao ano. Então, uma taxa de 13,5% ao mês dá 357,04% ao ano. 1,2% ao mês dá 15,39%. Então, a juros compostos, eu não vou multiplicar, porque não é uma taxa proporcional, é uma taxa equivalente. E o detalhe é que eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui no Q, é o número de meses ou períodos que eu quero, e embaixo eu vou colocar o número de meses, o T, que é o que eu tenho. E eles têm eles precisam estar também na mesma base. Então, se o meu Q, que é o que eu quero, são 12 meses, o que eu tenho tem que estar numa base mensal, que é o caso ali, tá? Vamos colocar mais um exemplo aqui, só que agora eu vou inverter. Vou colocar aqui, exemplo 3. Vou fazer a inversão. Taxa de juros ao mês é o que eu quero, vou fazer o inverso. Taxa de juros ao ano é o que eu tenho, tá? Então, eu vou fazer o cálculo inverso. Vou colocar aqui uma taxa de 29,7% ao ano. Quanto dá ao mês? Vamos calcular. Copiar a fórmula. O detalhe aqui agora, eu tenho uma taxa que está ao ano e eu vou passar para mês. Então agora eu vou inverter aqui em cima. Na verdade, agora, como essa taxa ao ano, eu quero a taxa ao mês. Então, eu tenho 12. Então, no lugar do T, eu vou fazer o inverso. Eu tenho 12 meses, porque ela está ao ano. E eu quero um mês. E eu vou substituir aqui dentro o valor de 0,297. Vamos ver quanto isso vai dar. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar 1 mais 0,297. Eu poderia estar apontando aqui para a célula do Excel. Eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês o cálculo, tá? Mas podia colocar a célula também. O detalhe agora é que eu vou elevar 1 sobre 12, né? Então eu vou colocar elevado, potência, vou abrir um parênteses e vou colocar 1 dividido por 12. Tudo isso, então 1,297, que está o ano, elevado a 1 sobre 12. Eu quero um mês, eu tenho 12. Tudo isso menos 1. Isso dá uma taxa equivalente de 2,19% ao mês. Então, a juros compostos, 29,7% ao ano, dá 2,19% ao mês. Tá? Então, a gente usa essa fórmula aqui, e vamos substituir também, né? Então, isso aqui dá 2,19% ao mês. Então, eu substituo tudo nesta fórmula.
aqui. O detalhe é o que sobre T. O que é o que eu quero e o T é o que eu tenho. Desejo um bom estudo para você.